Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer uma encomenda pequenininha, que vai ser simples, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou fazer tudo hoje porque vai ser simples, então vai ser um bolo de 4 quilos com decoração de chantilly. Então, geralmente, quando a decoração de chantilly eu faço sempre no dia, né, a decoração. Eu faço um dia antes, quando é de pasta americana. E vai ter também 80 docinhos. Então, aí, por isso que eu vou fazer tudo hoje. Agora são 10 da manhã. E o rapaz vem buscar pra levar pra entregar de 2 da tarde. Então, tem bastante tempo, tá tranquilo. Então, vamos começar logo pra não atrasar, né? Pra não ter nenhum imprevisto. E aí, eu vou começar enrolando os doces. O bolo já tá na geladeira, tá recheadinho, bem geladinho desde ontem. Então, tá perfeito. E aí, eu vou começar enrolando os doces pra depois decorar o bolo. Então, vamos lá. Então, vamos começar, né, minha gente? Eu começo já abrindo a caixa pra montar as forminhas, né, que eu vou usar nos doces. E aí, isso já ajuda a facilitar na contagem dos docinhos, né? Porque eu tenho que separar os sabores e a quantidade. Então, eu coloco a quantidade certinha das forminhas que eu vou usar nesse sabor que vai ser o brigadeiro. E aí, depois eu só vou enrolando os doces e colocando na forminha. Então, isso ajuda pra depois eu não errar a quantidade, né? Então, eu conto a forminha e depois eu conto no final os docinhos pra conferir. Então, eu uso um pouquinho de margarina pra colocar na mão, pra untar ela. Eu não uso luva nem nada, porque não tem necessidade. É só a gente lavar a mão direitinho, unhas cortadas e limpas. E é isso, a gente consegue fazer tudo na confeitaria, na cozinha com isso. Não precisa usar luva. É só a gente estar com a mão higienizada. Então, lava a mão direitinho, passa um pouquinho de margarina e aí eu vou enrolando os doces. Eu vou começar com o brigadeiro. Esse kit vai ter brigadeiro, beijinho e surpresa de uva. Então, eu comecei com o brigadeiro. A gente coloca sempre nesse plásticozinho, porque fica melhor para armazenar e também não suja muita vasilha, né? No prato, nem nada. Então, terminou aí, a gente joga o plástico fora e tá tudo certo. E aí, vou terminar de enrolar todos os brigadeiros e depois eu só vou bolear ele novamente para colocar na caixinha. Eles ficaram assim depois de enrolado. Eu não peso ele, não, porque eu já tenho um ponto certa prática, então eu faço já de olho. E aí eu faço assim, eu boleio ele novamente depois que eu passo no granulado, porque dá pra ver a diferença, ó, boleando novamente e sem bolear. Ele fica todo com o granulado soltinho, então eu sempre gosto de melar ele no granulado e bolear novamente, porque ele fica bem redondinho e fica o acabamento bem mais bonito. Então, eu vou repetir esse processo, né, em todos, boleando novamente, passando no granulado e colocando na caixinha, já deixando organizado, que vai ser dessa forma aí que vai para cliente. Então, eu vou colocando um do lado do outro, dando uma apertadinha, deixando eles bem juntinhos, para que não fique balançando no transporte. Terminei o brigadeiro e agora eu vou pro beijinho. E aí é o mesmo processo. Guardo, né, o granulado, coloco o coco, lavo a mão novamente. E sempre que vai trocar a função, a gente tem que lavar a mão, né, pra não contaminar uma coisa com a outra. E aí a gente começa a mesma coisa. Passa a margarina na mão e vai boleando os docinhos. Eu, como eu disse pra vocês, eu não peso, né? Eu já tenho uma certa prática. Claro que não vai ficar todos exatamente igual, mas fica visivelmente igual. Então, não vejo necessidade de pesar. Até porque são docinhos tradicionais. Não são aqueles doces gourmets que geralmente precisa de um acabamento mais bonito, né? Eu até faço aquele maiorzinho naquela forminha que é quadrada, que é o mais bonitinho, né? E aí a gente faz ele maior. Então, esses daí a gente pesa, né, para que fique padronizado. Esses daí, como são docinhos de festa tradicional, né, os simples, eu não peso. Eu vou fazer no olho mesmo. E vocês podem ver que o docinho da gente é bem grande. Esse daí é o tradicional, é o tamanho pequeno da gente e ele é bem grande.
Então, é perfeito para você que não gosta daqueles docinhos pequenininhos, que não dá nem para tirar, para tampar o buraco do dente. Esse aí é aquele doce perfeito para quem gosta de comer realmente um docinho grande. E aí eu vou repetir o mesmo processo. Esse daí eu esqueci de separar as forminhas no começo, e aí eu vou separar agora no final. Contando a quantidade, esse beijinho foram 30 unidades, o brigadeiro foram 25 e a surpresa de uva vai ser 25. São no total 80 docinhos. E aí eu já separei e agora eu vou fazer o mesmo processo. O melado no coco. O do coco eu não bolei novamente para não afundar tanto o coco e ele acabar sumindo. Eu gosto de só dar uma apertadinha assim de leve nele para tirar o excesso e já coloco na forminha, porque eu gosto que fique o coco um pouquinho solto. Então vocês vão ver depois como é que vai ficar. Ele fica bonito também. E aí eu vou fazendo dessa forma. Hoje tava tranquilo, né? Foi só esse kit pra gente fazer início de semana. Então por isso que tava bem tranquilo e deu pra mostrar pra vocês todos os passos. Não é como no fim de semana, que fica bem lotado e a gente não consegue mostrar quase nada. É aquela loucura, né? A gente não dorme, quase não come. Então hoje, como foi início de semana, teve uma encomenda só, foi bem tranquilo. Depois que eu enrolei os beijinhos, eu dei uma pausa para fazer uma tapiocazinha para Lucas comer, porque ele ia já sair para buscar os topos de bolo da semana. E a moça que faz pra gente, ela mora um pouco longe da gente, então ele vai de bicicleta e aí ele demora 1, 2 horas para voltar. Então anda bastante de bicicleta, né, no sol quente, era quase meio-dia a hora que ele ia sair. E a gente ainda não tinha comido, né? Porque não dava tempo, porque a gente tava fazendo as coisas. Então eu parei, né? Os doces, só faltava a surpresa de uva. E aí eu dei uma pausa para poder fazer a tapioca. E aí eu fiz com ovo, eu faço esse omeletezinho. Eu boto ovo, calabresa, coloco cebola, tempero. Então fica bem gostosa a tapioca. E aí eu fiz assim, depois eu coloquei também alface. E depois eu fiz também uma vitamina de banana. E aí ele comeu e depois foi lá buscar o topo. E aí eu voltei para os docinhos. A surpresa de uva não tem muito segredo. A gente faz a bolinha com o doce, né? Eu dou uma achatadinha, dou uma apertada nela pra ela ficar como se fosse a massa de coxinha, quando a gente faz, né? E aí depois eu venho, coloco a uva dentro e envolvo ela no docinho. Então eu vou repetindo o processo. Eu pego o docinho, coloco a uva dentro, boleio e vou colocando aí no açúcar. E depois a gente vai fazer o mesmo processo, né? Melar no açúcar e colocar na forminha pra guardar na caixinha.
Prontinho, os doces já estão prontos, ó. E aí ficou 30 surpresa de uva, 25 brigadeiro e 25 beijinho. E aí são 80 doces. Então agora a gente já terminou aqui. Agora eu vou começar o bolo. Vou bater chantilly, vou organizar tudo aqui pra começar a decoração do bolo. Agora vamos decorar o bolo, né? Esse bolo, o sabor dele é de bem casado. Ele é da nossa promoção. Então, se você quiser comprar bolinho com a gente, aproveita, porque a gente tem promoção de chantilly e de pasta americana. Esse daí é da nossa promoção de chantilly. Então, o cliente compra 3 quilos de bolo e leva 4 quilos. Esse daí pesa 4 quilos. E aí, o cliente tem um super desconto, né? Você vai levar 1 quilo de bolo grátis. Ele tá um pouquinho torto na parte de cima, não sei se dá pra vocês perceberem, né? Mas eu tô vendo. E aí, eu vou consertar essa parte não no chantilly, na parte de cima. Então, é bem pouquinho, que ele tá um pouquinho torto. Um lado tá um pouquinho mais alto que o outro. Mas eu vou consertar com o chantilly e vocês vão ver. Eu vou começando logo passando uma pré-camada, né? Com chantilly pra poder grudar os farelinhos. Tá vendo que caiu até os farelinhos ali no cake board? É sempre bom a gente fazer essa pré-camada, porque a gente gruda tudo, dá uma selada. E aí o chantilly não vai soltar depois, né? Ele vai grudar bastante. Então, eu faço essa pré-camada no bolo todinho e depois eu venho aplicando o chantilly com o saco de confeitar. Esse saco eu não usei nenhum bico nem nada, eu só cortei a pontinha dele e tô colocando o chantilly. Esse vai ser todo branco, eu hidratei o chantilly, mas ele vai ser todo na cor branca. E depois vai ter só um detalhe preto, é um bolo masculino. E aí eu vou repetir o processo, então eu vou colocar o chantilly no bolo todo e depois eu vou começar a alisar. Nessa parte de cima, eu coloquei o chantilly normalmente, né? Eu coloquei a camada igual nele todo. Mas como um lado dele tá um pouquinho mais alto, ele vai continuar mais alto, né? Mesmo eu colocando o chantilly nele todo. Então, o que é que eu tô fazendo? Eu vou passando a espátula, retirando o excesso da parte que tá mais alta. Então, só vendo mesmo pessoalmente pra ver a parte que tá mais alta. Como o tripé, ele tá filmando de cima, talvez não dê pra vocês verem direito. Mas aí, deu pra eu ver pessoalmente. E eu fui retirando o chantilly na parte que tava mais tortinha. E aí, eu já ajeitei essa parte que tava torta. Depois que eu alisei, né, com aquela espátula, dei uma pré-alisadinha, eu já venho com o esquadro pra deixar ele todo lisinho. Ele vai ser todo liso. Então, eu vou fazer ele todo lisinho. Eu vou passando o esquadro. As partes que vão ficando faltando um pouquinho de chantilly, eu vou colocando mais, vou preenchendo os buraquinhos e aí vou repetindo o processo, né? Alisa, coloca um pouquinho mais de chantilly onde precisa, alisa novamente até ele ficar todo retinho. Depois que ele ficou todo lisinho, eu vou fazendo as quinas e aí eu vou tirando, né, o chantilly da parte de cima, vou colocando lá dentro do bol da batedeira e vou limpando a espátula com o papel. E repito o processo, tiro o chantilly, coloco na batedeira, limpo a espátula. Tiro o chantilly, coloco na batedeira, limpo a espátula. Até que a quina dele fique toda certinha, o mais retinho possível, né? A gente vai repetindo o processo até dizer chega, até você ver assim, dizer não, tá bom. Então, aí eu vou fazendo no bolo todo.
Para fazer essa espiral em cima, eu fiz com essa espátula que tem a ponta bem fininha, porque como ele vai ser simples, né, ele é todo liso, não tem tanto detalhe assim, eu quis fazer esse charminho na parte de cima, né, para ficar mais decoradinho. Então, eu usei essa espátula que tem uma pontinha, e eu só encosto ela no bolo e vou girando a bailarina, então já vai ficando esse efeito. Depois do bolo liso, eu tô seguindo a referência, tá? Lembrando que a decoração quem escolhe é a cliente, e aí eu tô seguindo a referência que ela mandou. E aí, na referência, tinha esse detalhe preto na parte de baixo. Eu tingi o chantilly com corante preto em gel, e vou fazer uma camadinha na parte de baixo. Depois que eu fiz 3 camadas retas, eu fiz uma assim, dando uma ondulada, porque essa parte de baixo, ele é assim, todo desregulado, não é retinho não, por isso que eu fiz assim. E aí depois eu vim com a espátula de textura, essa aqui tem umas... Eu não sei o nome, mas é que fica as listrinhas bem pequenininhas. É da Blue Star essa espátula. E aí eu passei nele todinho, nessa parte preta. Depois eu vou fazer esse sapisco dourado nele todo. E aí não tem um jeito certo não, é só ir sapiscando. No potinho eu coloquei o pó dourado com álcool de cereais. E aí eu vou melando o pincel e jogando no bolo. Vou sacudindo no bolo até deixar ele todo sapiscado. Então, a gente vai fazendo de para um lado, para o outro, reto. Vou dando um beliscão, né, um peteleco no pincel para sair mais pozinho. Então, cada jogada dessa que eu dou, ele vai sapiscando de um jeito. E o legal desse bolo é isso mesmo, que cada lado fique de um jeito, cada sapisco fique de um tamanho, um fique mais, outro fique menos, porque aí ele vai ficar mais bonito. Ó a sujeira que faz, minha gente, pra fazer isso daqui, pra deixar o bolo lindo. Ó a bancada. Mas é assim mesmo. Agora eu vou limpar aqui o pratinho, né, de novo, tirar esse sapisco daqui. E aí agora eu só vou esperar o Lucas chegar, porque ele foi buscar o topo. E aí ele não chegou ainda. Aí só falta agora finalizar com o topo aqui. E eu fiz uma pipoca também pra colocar, que tem um detalhe aqui, meu irmão. Cheio de sapisco. Tem um detalhezinho aqui do lado, na referência, que tem umas pipocas. Aí eu fiz também e vou colocar. Aí enquanto ele não chega, eu vou dar uma limpada aqui na bancada, né? Tirei esse pó dourado, limpar o pratinho. E só esperar ele chegar, pra gente finalizar colocando o topo. E assim que o Lucas chegou, já fui finalizar, né? Porque já tava próximo da hora da cliente querer, né, a entrega. Na verdade, o rapaz que foi entregar. Então, já tava próximo da hora do horário que ela agendou. E aí, ele chegou, já fui conferir o topo, tava tudo certinho. E aí, eu fui aplicar. Eu vou colocando, seguindo a referência, né? Então, não tem muito segredo, eu só vou colocando. E ali do lado, como vocês estão vendo, tem a pipoca que eu fiz pra colocar em um lado, onde tem essa pipoquinha aí do topo. E aí, na referência, tinha uma pipoca também. Então, eu vou colocando o topo e depois vou colocando a pipoca. E a gente já tá chegando no final, onde eu vou mostrar pra vocês o resultado, né, de como ficou tudo. E eu já quero pedir pra vocês curtirem aí esse vídeo, se você gostou. Se inscreve no nosso canal e também vem seguir a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e comentem aí o que vocês acharam, viu? Prontinho, minha gente, já tá prontinho aqui, ó, o bolo com o topo e os docinhos que vocês já viram. E aí ficou assim o bolo. Aí eu coloquei as pipoquinhas aqui, ó, na parte da pipoca. Aí o nome dele, a idade, e ficou assim. E aí os docinhos da surpresa de uva, brigadeiro e o beijinho. Agora eu vou embalar aqui o bolo rapidinho, porque o rapaz já saiu de lá, já tá vindo buscar pra poder entregar lá na casa da cliente. Digam aí se vocês gostaram, comente aí. Embalei aqui o bolinho, os docinhos já estão na caixa. Agora é só colocar aqui a tampa. E aí o rapaz já tá chegando. E aí é só a gente entregar.